Muito bem. O nosso propósito é ter uma visão ampla sobre a questão da unificação de algumas profecias no livro de Apocalipse, né? Como eu disse, eu leio o livro de Apocalipse, já dei muito estudo, isso nos últimos 45 anos, pelo menos. E eu não sei se depende da formação psicológica de cada um de nós, cada um tem uma forma de aprender. Eu gosto muito de tentar visualizar a amplidão e a razão de cada tema, né? Como que ele encaixa ali no propósito para que a gente consiga ver uma lógica no estudo da palavra, né? O livro de Apocalipse, eu por muito tempo, eu, eu estudei, eu sempre tive dificuldade, assim, de ter uma compreensão lógica sobre a ligação de um tema com o outro, o porquê de alguns temas, e com o passar do tempo a gente vai entendendo a estrutura do livro, e eu queria partilhar um pouquinho dessa experiência da estrutura do livro e na compreensão da profecia das sete pragas, né? Eu, por muito tempo, estudei essa profecia, entendendo e até temendo quando você lê, ela transmite a ideia de um tema assim amedrontador no texto de Apocalipse, mas eu queria olhar para esse texto hoje como um texto que mostra um Deus justo, a justiça de um Deus fiel, né? Quando a gente vai aos textos proféticos, principalmente Daniel e Apocalipse, nós encontramos a ideia de que esses dois livros, eles deveriam ser estudados juntos, e ao mesmo tempo nós encontramos um complementando o outro, né? Quando recorremos ao Espírito de Profecia, diz assim que nós deveríamos, esses são os dois livros pelos quais nós deveríamos mais estudar nesse tempo, né? Nesse tempo do fim. Então, quando o Rodrigo me falou para nós estudarmos um tema profético, eu fiquei assim tentado a estudar quase tudo, né? Mas eu descobri que a gente tem que delimitar aqui, senão a noite fica pequena, né? Mas eu queria recapitular aqui algumas coisas, e aí depois nós entrarmos aqui até partilhar uma tela para nós entendermos um pouquinho sobre as sete pragas. Eu vou partir do princípio de que todos nós aqui somos adventistas, já temos assim uma visão bem, bem equilibrada sobre essa questão da visão profética de Daniel e Apocalipse. Quando a gente chega em Daniel, a gente descobre uma progressão da revelação, né? Isso é um princípio bíblico que nós conhecemos bem. Dificilmente você chega num texto bíblico e você tem toda a revelação completa naquele texto. Você tem uma progressão. Então você tem, por exemplo, Daniel 2, ele fala ali da visão da estátua de Nabucodonosor, aonde ele identifica os sete reinos e, aliás, os quatro reinos, né, os quatro impérios. Chega ali na parte final do império, você tem as pernas de ferro, né? Que quando você avança um pouco mais, já chega aí no capítulo 7, você tem uma progressão dessa revelação, dessa profecia. Então, no capítulo 7, aquilo que eram as pernas de ferro do capítulo 2, ele é o animal terrível e espantoso do capítulo 7, aquele com dentes de ferro, que tudo quebra, tudo esmiuça e assim por diante. E você avança um pouquinho mais, você chega em Daniel capítulo 8, quando você tem, dentro dessa visão de Daniel, você tem uma amplidão, um aumento dessa revelação. Aquele animal terrível e espantoso que você tem no capítulo 7, aqui no capítulo 8, ele se amplia e sendo identificado como o chifre pequeno de Daniel 8. Então, se você olhar bem no capítulo 8, versículo 9, você encontra dizendo assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, ele engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. O exército lhe foi entregue, né,
com o sacrifício diário, por causa das transgressões, o deitou por terra, a verdade e o que fez prosperou. Nós conhecemos bem esse contexto, que esse poder, o poder do chifre pequeno, ele cresce, ele se amplia, ele joga por terra as verdades de Deus e prospera naquilo que faz. Então você tem no capítulo 2 e no capítulo 7 esse poder, esse império das pernas de ferro, né, que esmiuça, que tudo quebra e tudo mais. E agora você tem no capítulo 8 o surgimento do mesmo poder, só que com uma característica espiritual. Então você percebe que aqui o texto de Daniel ele está falando sobre dois aspectos do poder da besta, do poder romano. Ele está falando do poder da Roma papal, né? E está falando da Roma pagã. A Roma pagã no sentido de que ela foi um império duro, destruiu, oprimiu a humanidade e assim por diante. E depois você tem o aspecto da Roma papal, que é aquele aspecto que a Bíblia diz assim, que ela afronta a Deus, ela toma o lugar de Deus, ela lança as verdades de Deus por terra e prospera e assim por diante. Só que o interessante aqui é que quando você chega no capítulo 8, no versículo 13, você encontra uma pergunta. E a pergunta diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Essa pergunta, ela é uma pergunta extremamente interessante para a compreensão da unificação das profecias. Então você encontra aqui Daniel tendo a visão, ele tem a visão desse chifre pequeno, desse poder, que vem numa revelação progressiva, lá as pernas de ferro, depois é o animal terrível e espantoso. Agora ele amplifica isso, mostrando uma ação espiritual desse poder, e o ser que ele vê na visão faz uma pergunta: até quando que esse poder dominaria, colocaria opressão, dominaria todas as coisas? E aí a profecia na sequência, ela explica, né? E aí ele diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Muito bem, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é conhecida de todos nós e nós sabemos bem. Eu não queria me prender a ela, mas eu fui até ali para nós entendermos o seguinte, que essa pergunta, até quando, que aparece no contexto de capítulo 8 de Daniel, ela volta de novo no livro de Apocalipse, né? Ela volta no livro de Apocalipse e ali você encontra um contexto interessante, porque o livro de Apocalipse você tem algumas estruturas que vale a pena nós observarmos antes de nós falarmos em si das 7 pragas. Por exemplo, o livro começa falando das 7 cartas às 7 igrejas. Então, é um daquelas séries de 7 que você aparece no livro, que você encontra no livro. Essa série, ela descreve o comportamento da Igreja de Deus, do seu surgimento até o momento que ela encontra com Cristo, né? Sendo que ela destaca nós estarmos no último período, o período de Laodiceia, que é um dos descrito pelo texto, o período da igreja morna, indiferente, assim por diante. Logo em seguida, você encontra, já no capítulo 5, a visão do livro selado, que é a chamada visão dos 7 selos. Então, você tem o relato das 7 igrejas, as características da igreja no decorrer da história, aí você tem a visão dos 7 selos. O que a visão dos 7 selos revela? Ela revela o que aconteceria com a igreja como instituição perseguida por aquele poder que você encontra em Daniel, né? Pelo poder que a gente encontra lá em Daniel, que diz assim, que lançou a verdade de Deus por terra e prosperou, aquele que é o chifre pequeno. O que aquele poder faria com a igreja no decorrer desses 7 períodos da história? Então você tem o início do livro, os 7 períodos da história, depois você tem a profecia dos 7 selos dizendo o que aconteceria nesses 7 períodos, o que esse poder do chifre pequeno faria com a igreja nesses 7 períodos, e aí você tem uma outra série de 7 depois, em seguida,
que são a série das 7 trombetas. Então, a compreensão do que significa a série das 7 trombetas e o que significa a série das 7 pragas, elas dependem dessa compreensão anterior. Então, o que que nós temos? Nós temos na profecia dos 7 selos aquela mesma pergunta que aparece em Daniel 8, que nós lemos. Então, se você olhar aí, Apocalipse capítulo 6, você vai vendo a abertura de cada selo. Quando chega na abertura do 5º selo, você encontra novamente aquela pergunta. E olha só, no versículo 9, né, quando abre o 5º selo, o texto diz assim: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, aqui a gente encontra uma pergunta que tem a ver com aquela pergunta de Daniel. Então, em Daniel, o profeta vê as verdades de Deus sendo jogado por terra e ele visualiza um ser celestial perguntando ao outro: até quando essas verdades ficariam jogadas por terra? Até quando aquele poder continuaria oprimindo o povo de Deus? Agora, aqui em Apocalipse, quando está abrindo os selos, a abertura dos selos vem mostrando a perseguição, o derramamento de sangue, o período escuro ali do cristianismo, né, nos 4 cavaleiros, ali nos 4 primeiros selos. Agora, quando chega no 5º selo, João presencia o mesmo questionamento: até quando o povo de Deus continuaria oprimido, humilhado e maltratado? Né? E aí a pergunta é: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? É até um texto interessante, porque quando você olha para o texto está dizendo que João viu as almas daqueles que foram mortos por causa do evangelho. E aqui há muitas pessoas que usam esse texto para tentar defender a ideia de vida após a morte, né? Mas nós precisamos entender uma questão muito simples. O texto do Novo Testamento, principalmente Apocalipse, ele é quase todo extraído dos textos do Antigo Testamento. Então, o que que João está citando aqui? O que João está fazendo aqui, ele está fazendo uma referência a um texto lá do início da Bíblia, quando Caim matou Abel, e Deus, ao descer, falou com Caim: a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Então, a ideia de João aqui nesse texto, quando ele fala a alma dos que estão clamando, ele está buscando esse texto, esse conceito na linguagem do santuário, que referia a vida estando no sangue, e fazendo menção e copiando a ideia de Gênesis, quando Deus diz assim: a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Então aqui João não está falando que a alma viva em algum lugar falando, ele está fazendo a referência de que a vida está no sangue, e aquele sangue derramado estão clamando por justiça, e que Deus ainda não tinha feito nada por eles. E eles estão dizendo: até quando não haverá justiça pelas barbaridades e maldades que foram feitas sobre eles? Né? Então a pergunta lá de Daniel 8 é: até quando o Senhor vai durar isso? E a pergunta de Apocalipse é novamente: até quando o Senhor não fará justiça? E se nós pararmos aqui e fazermos uma pergunta: quando é que essas maldades que foram praticadas sobre os seguidores de Cristo, quando é que elas serão punidas? Né? Quando se terá juízo sobre elas? Essa é a grande pergunta da profecia que vem em seguida, porque daí você vem, depois do 6º selo, você tem a profecia das 7 trombetas, e depois a profecia, você tem uma amplitude maior da revelação de quem é a besta, né? Tanto no capítulo 13 de Apocalipse, quanto também depois no capítulo 17, mas você tem no capítulo 15 as 7 pragas. Então você tem 2 séries de punições, você tem as 7 trombetas e tem as 7 pragas. E aqui que é o interessante, por quê? Porque para nós entendermos bem as 7 pragas, nós precisamos entender o que significava as 7 trombetas. Então, o que eram as 7 trombetas? As 7 trombetas são 7 juízos de Deus sobre a humanidade, né? E que isso aconteceu sobre o Império Romano. Então, quando se cumpriu as 7 trombetas? Se cumpriu
durante toda a existência do Império Romano, quando Deus trouxe, através de punições, colocou o Império Romano ao seu fim, né? Então você tem as 7 primeiras trombetas, elas se cumprem sobre o poder romano ocidental, né? Então, sobre o Império Romano Ocidental, isso lá em 476 a.C., aliás, depois de Cristo. Aí você tem as 3 trombetas seguintes, elas aplicam a queda do Império Romano Oriental, a partir de 1453, e a última trombeta, ela faz referência à queda do mundo como pecado e à volta de Jesus. Então, as 7 trombetas, o que, que são as 7 trombetas dentro do conceito profético? As 7 trombetas é a punição de Deus sobre as atrocidades do aspecto da Roma pagã, tá? Então, por isso que eu mencionei no começo, você tem Roma pagã e Roma papal. A Roma pagã, com seu poder político, oprimiu, perseguiu o povo de Deus, massacrou, humilhou, sacrificou, e agora o anjo pergunta em Daniel 8, até quando que isso ficaria sem ser julgado, sem ser punido? Aí você tem as 7 trombetas. As 7 trombetas foram as punições de Deus sobre essas atrocidades, sobre o poder do Império Romano, o chamado Império Pagão, que era o poder político romano que oprimiu e destronou o povo de Deus e oprimiu a igreja de Deus e perseguiu e assim por diante. Então você tem lá os seus generais, Deus usou líderes políticos e militares pagãos, né? Como foi com Alarico, com Genzerico, com Átila, com Odoacro, até os impérios Maomé com o Império Otomano, e tudo isso para trazer ataques sobre o poder de Roma e destruir aquele império, aquela perna de ferro, né? Que era o animal terrível e espantoso. Então, Deus os puniu com as atrocidades das 7 trombetas e destruiu o Império Romano. Agora, quando você avança um pouco e chega nas 7 pragas, é necessário entender que as 7 pragas, o que significam elas? As 7 pragas é a punição de Deus sobre o poder romano papal, tá? Então você tem nos 2 livros a pergunta, até quando vai durar? Aí você tem a resposta no livro de Apocalipse. As 7 trombetas, Deus dizendo assim, olha, chegou o momento, ali ele julga e ali ele destrói o Império Romano. As 3 primeiras pragas sobre Roma Ocidental, depois as outras 3 sobre Roma Oriental, e a última referindo-se à destruição final e à vinda de Jesus Cristo. Com isso, a Roma pagã ela é punida pelos atos que ela fez. Agora, quando você chega nas 7 trombetas, você tem agora a punição de Deus sobre o poder da besta, sobre o trono da besta, sobre os seus seguidores e aqueles que receberam a sua marca. Então, 2 etapas de juízo de Deus, sendo uma sobre Roma pagã, com as 7 trombetas, e a outra sobre a Roma papal, com as 7 pragas. E aí eu queria partilhar aqui com vocês um slide aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou pôr tela inteira aqui, como nós conseguimos aqui no momento da... Opa, deixa eu ver se eu consegui. Não, não é isso aqui não. Espera aí que eu vou conseguir. Se eu já fiz isso antes... Muito bem. Isso que eu e o Rodrigo, nós ensaiamos aqui, né, Rodrigo? Acontece. Pode compartilhar a tela inteira e daí lembra de clicar no PowerPoint ali que ele vai aparecer a janela. Tela inteira. Agora vocês me falam se deu certo aí. Chegou? Ainda não abriu. Ainda não abriu? Tem que escolher a janela aí que Opa, pera aí. Eu escolhi, mas ela negou. Isso, agora é só clicar ali embaixo no PowerPoint. Isso.
Isso, e aí abre tela cheia que ele vai aparecer. Chegou agora, né? Confere comigo. Certinho. Ah, tô ficando bom nesse negócio, hein? Mais umas 4 tentativas eu acerto de primeira. E aí eu queria entrar aqui em alguns detalhes das 7 pragas, no sentido de nós entendermos que as 7 pragas, que antecede a volta de Cristo, ela tem o propósito justamente de responder aquele questionamento, se Deus traria juízo ou não sobre as atrocidades que o poder da besta impôs ao povo de Deus, à igreja de Deus, às verdades de Deus. Então, quando lá em Daniel diz assim, olha, ele lançou as verdades de Deus por terra e o que fez prosperou, aí aqui nós encontramos a justiça de Deus sobre essa atrocidade, sobre essa, essa afronta, né, que foi feita sobre o reino de Deus. Então, nós temos as 7 pragas dentro de uma estrutura que acontece após o fim da misericórdia de Deus. Então, nós temos aquilo que nós chamamos do tempo da graça, né, que vem desde lá de Adão, né? E segue até os nossos dias, e ela vai existir até o momento em que termina a graça de Deus, até que termina o fechamento, né? Aquilo que nós chamamos de fechamento da porta da graça, o momento em que nós não teremos mais um intercessor perante Deus. Então, como que nós olhamos para essa questão? Primeiro, quando você vai em Apocalipse, no capítulo 15, aonde está registrado as 7 pragas, você encontra no versículo 8, você encontra isso também antes, né? Antes, no capítulo, eu tenho anotado aqui, ó, no capítulo 8, logo no versículo 1 ao 5, você encontra essa mesma cena. Aí, quando você olha aqui, em Apocalipse capítulo 15, principalmente no verso 8, diz assim, que o santuário se encheu de fumaça, precedente da glória de Deus, e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, a cena que o texto aqui se refere, ela está falando de um santuário que não está mais em operação, um santuário que não tem mais intercessor. Por isso que nós entendemos que quando cai as pragas, já não existe mais graça, mais oportunidade de salvação. Então, as pragas, elas caem depois que já encerrou a graça de Deus. Então, fechamento da porta da graça, após isso, as pragas são lançadas, né? E esse tela aqui diz assim, ó, porque os seus pecados acumularam até o céu, Deus se lembrou dos atos iníquos que eles praticaram. Então, as 7 pragas é a punição de Deus sobre o Império Romano papal, de maneira que cumpre e consome e termina o ciclo da punição de Deus sobre os 2 poderes, o pagão e o papal, né? Então aqui está um conceito de que Deus ele ama o ser humano, porém ele não pode ser condizente com o pecado, né? Deus não tem prazer no pecado. As 7 pragas, nós temos o entendimento que elas virão, como diz o texto, né? O texto diz assim que elas virão num só dia. E aí, quando você observa, o texto está num contexto profético, fazendo referência, e aí nós precisamos fazer a aplicação do princípio dia-ano, né? De Ezequiel 4. Então, o que nos dá o entender que as pragas todas cairão num período de no máximo 1 ano, né? E isso um pouco antes da volta de Cristo, entendendo que isso acontece depois que termina a graça de Deus. Então, apesar da profecia dar essa informação, que as pragas caem todas no dia, a ideia primária é de que elas são rápidas, né? E fazendo a aplicação dia-ano, dá a entender que todas elas caem num período dentro de, no máximo, 1 ano, né? Quando fala da primeira praga, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 16 já, né? Diz que as pragas, elas caem... Aí diz assim, ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores
da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira é a praga das úlceras, né? É lançado sobre a terra, sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, esse é um conceito interessante quando estudamos esse tema, é entender que todas as pragas, elas são lançadas sobre aqueles que não estão salvos. Às vezes nós olhamos para essa questão e tem muita gente que é temeroso quanto a isso, né? Mas aqui a Bíblia deixa claro o seguinte, que isso acontece após o fechamento da porta da graça, quando a Bíblia diz assim, que aqueles que estão salvos permanecerão salvos, os que estão perdidos permanecerão perdidos, entendendo que as 7 pragas é a punição de Deus sobre o trono da besta e sobre os adoradores da besta, nós partimos do conceito de que sobre os salvos elas não cairão, né? Elas não afetam os salvos, porque elas são lançadas sobre o trono e sobre os adoradores da besta. A segunda praga, a Bíblia diz que o mar vai se tornar em sangue, como de morto, morrerá todo ser vivente que há no mar, né? E aí nós entendemos também que cada uma das pragas, elas são uma punição de Deus por algum aspecto do poder romano papal que afrontou a Deus. Então, olha só, quando o texto fala do terceiro flagelo, né? A partir do versículo 4 da terceira praga, que diz assim, que os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. E olha aqui que diz o versículo 6, diz assim, ó, porquanto eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Então, nós entendemos que cada uma das pragas, ela é uma punição sobre algum aspecto que a besta afrontou o poder e o povo de Deus. Então, essa praga, a terceira praga, o texto diz assim, é por conta deles terem derramado e perseguido os santos de Deus, porque eles derramaram o sangue dos inocentes, dos que eram fiéis a Deus, e aí diz assim, eles são dignos agora de beber desse sangue, né? Então, por isso a praga que transforma as fontes de água em sangue. E assim, assim são todas elas. Assim como as pragas que foram lançadas no Egito, elas tinham a finalidade de cada uma delas trazer juízo sobre um deus egípcio, daqueles deuses pagãos, assim também as 7 pragas, elas trazem punição sobre algum aspecto e alguma afronta do poder da Roma papal que afrontou a Deus, né? A quarta praga é sobre o sol vai aquecer 7 vezes mais e queimar os homens com fogo, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante, porque em mais de uma das pragas do texto, você encontra o texto escrevendo o seguinte, que mesmo com a punição, mesmo sofrendo, o texto bíblico diz assim, que eles não se arrependem, eles não confessam seus pecados. Aí, nesse caso aqui, da quarta praga, do quarto flagelo, né? O verso 9 diz assim, olha, com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Ou seja, por que eles não se arrependem? Por que mesmo sofrendo as pragas, eles não voltam-se para Deus? Porque lembra que nós mencionamos que as pragas caem depois que a porta da graça já se fechou. Não há mais oportunidade de salvação, não há mais apelo do Espírito Santo para eles se arrependerem. Portanto, mesmo caindo as pragas, eles continuam blasfemando, eles continuam virando as costas para Deus, e assim você encontra em vários textos, né? Então, se você olhar, por exemplo, para a quinta praga, a mesma coisa. Você vai encontrar eles blasfemando contra Deus. A pergunta é, por que cai uma praga sobre o sol e o sol aquece 7 vezes mais? Né? Por quê? Porque a besta colocou o dia do Senhor, né? Colocou o dia pagão, que é o dia do sol, como dia de adoração no lugar do dia do Senhor. E daí vem a punição. Então, por isso a praga no sol, né? Então, o domingo, né? Dia do sol,
que foi colocado no lugar do sábado pelo poder papal, agora essa praga está justamente sendo lançada por conta dessa afronta, por conta dessa verdade de Deus que foi lançada por terra pela Roma papal, né? Aí vem a quinta praga sobre o trono da besta, né? Então, o quinto flagelo derramou a taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e o texto diz: e blasfemaram ao Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Ou seja, mesmo sob intenso sofrimento, eles continuam blasfemando contra Deus, continuam voltando-se contra Deus, porque não tem mais chance de arrependimento, não tem mais ação do Espírito Santo para que eles se convertam, não há mais desejo de salvação. E isso aqui é interessante, porque essas profecias, elas chocam com a ideia do arrebatamento secreto, né, dos 1000 anos de graça que terá após o início do arrebatamento, que é uma doutrina antibíblica, né, que nós podemos dizer assim, não tem nenhum fundamento bíblico nessa doutrina do arrebatamento secreto, e aqui vai justamente contra, está mostrando o seguinte: quando começa a cair as pragas, não existe mais arrependimento, porque não existe mais intercessor, não existe mais ação do Espírito Santo para a salvação do ser humano, e quanto mais sofrem, mais se revoltam contra Deus, né? Então aí vem a quinta praga. Blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão. Portanto, a quinta praga, ela cai sobre o trono da besta, né? E aqui a sexta praga sobre o rio Eufrates, né? É bem interessante, porque essa sexta praga, na compreensão teológica do chamado dispensacionalistas, né? Essa abertura do rio Eufrates para a passagem dos reis e tudo mais, eles interpretam como sendo uma guerra que haverá no Oriente Médio, né, entre muçulmanos e entre árabes e judeus, essa coisa toda, sendo que o conceito da praga é outra coisa. O conceito da praga é justamente por conta das alianças políticas que o poder romano fez para poder oprimir o povo de Deus, né? Então, por isso, a praga cai no rio Eufrates, entra em ação os chamados 3 espíritos imundos, que é justamente uma aliança entre esses 3 poderes para perseguir aqueles que ainda restaram servindo a Deus, né? Então, aqui aparece uma coisa muito interessante para nós e muito forte para a gente dizer assim, né? Por isso que eu usei aquela brincadeira aí que, se postar essa nossa fala, a gente vai precisar do advogado para nos libertar, né? Mas a Bíblia nos fala quem são os 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, né? Que sai da boca do dragão. Aí diz assim, os 3 espíritos imundos: o dragão, a besta e o falso profeta. Esses 3 poderes se unem, né? Que a Bíblia chama aí são os espíritos de demônios, eles se unem agora para continuar a peleja e a perseguição aos que permanecem fiéis a Deus. Então, aqueles que não estão sofrendo com as pragas por estarem salvos em Cristo, por estarem protegidos por Cristo, agora eles sofrerão a aliança desses 3 poderes e da perseguição. É aqui que entra aquela parte, né, que a Bíblia diz assim, que não poderão comprar e nem vender, quem não aceitar a marca da besta, aquela perseguição toda, ela está dentro desse contexto aqui. É o momento em que esses 3 poderes se unem para perseguir os que não estão sofrendo os flagelos das pragas, né? Então, quem que se levanta contra os fiéis de Deus? Os 3 poderes que a Bíblia chama de espíritos imundos é o espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, que nós conhecemos bem. Aqueles que se levantaram para protestar e hoje vivem as doutrinas, né, que a besta impôs sobre a humanidade. Então, o protestantismo apostatado é justamente muitos que hoje se levantam dizendo que são caminhos do céu, que são a palavra de Deus, que é caminho de salvação, mas que a profecia bíblica os apontam como pessoas que vão perseguir o povo de Deus no final, porque eles abandonaram as verdades de Deus, o assim diz o Senhor, eles rejeitam, né? Então, o contexto da sexta praga está aqui. O contexto da sexta praga é que esses poderes se unem para perseguir os que ainda são fiéis a Deus. E aí vem a sétima praga depois, que é a última, né? Os 3 espíritos imundos unidos
com o Estado, perseguirão os chamados guardiões do sábado, da lei de Deus, os que permaneceram fiéis, aqueles que não estarão sofrendo as punições das pragas, né? E a Bíblia diz que nesse momento eles marcarão o dia e a hora para matar os servos de Deus. E é nesse momento que Deus vai intervir em favor do seu povo. Aquilo que a Bíblia chama lá de Amargedon, né? Apocalipse 12, verso 16. Então, é nesse contexto que acontece a sexta praga. E aí vem a última, a sétima praga. O que é a sétima praga? A Bíblia diz assim: ouve-se uma voz dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e acontecerá um grande terremoto, né, como nunca houve antes, né? Então, a sétima praga, ela nada mais é do que uma referência à volta de Jesus. E esse grande terremoto, né, vai desabar do céu grande saraivada de pedras que pesam cerca de 1 talento. E aí, em outro momento, dá para se estudar sobre isso, né? O que significa isso, tudo mais. Haverá uma comoção na terra. Após este momento de terríveis trevas, aparecerá no céu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos sobre esse tema das 7 pragas, nós deparamos com um contexto que é o seguinte: nada do que foi feito contra o povo de Deus ficará impune. Então, o que se trata nessa questão das 7 pragas o que está em questão aí é a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Nenhuma das atrocidades que foram feitas contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, no decorrer de toda a sua história, ficarão sem ser punidas. Todas elas, Deus trará juízo a todas elas. Deus já trouxe juízo sobre o Império Romano pagão, aquele império que, por conta dos seus governos e por conta das suas políticas, oprimiram, perseguiram e mataram o povo de Deus. Deus destruiu aqueles impérios. Agora, depois que termina a graça de Deus, Deus trará punição sobre a besta, sobre os seus adoradores e os que receberam a sua imagem, por tudo que esse poder fez contra a igreja e o povo de Deus na terra. Então é nesse contexto que nós temos a profecia das 7 pragas. E o momento em que Deus termina essa punição é o momento em que Deus se manifesta no céu para vir buscar os seus filhos. E aqui aparece a razão da nossa grande esperança, né? A razão do porquê nós nos mantemos fiéis a Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. O Deus que nós servimos é um Deus justo. Nós vivemos num contexto onde fazemos muito uso do nosso jeitinho, né? Fazemos muito uso do nosso jeitinho, fazemos muito uso daquelas coisas que a gente consegue resolver pela nossa maneira, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que quando se trata da nossa salvação, quando se trata da igreja de Deus, nós estamos lidando com um Deus justo e fiel. Deus não tem mudança de plano, com Deus não tem jeitinho, e isso não é extremismo, né? Muitos podem pensar, não, mas isso é a ideia de um Deus extremista. Não, não é uma ideia de um Deus extremista, é a ideia de um Deus justo, é a ideia de um Deus fiel. Ele tem que ser justo. Para ele ser justo, ele não pode dar jeitinho, né? Ele não pode passar a mão sobre a nossa cabeça. Então, o que acontece? Deus terá que pôr fim ao pecado, e Deus abomina o pecado. E às vezes uma fala como essa dá essa impressão de que, nossa, estamos falando de um Deus severo, de um Deus sem amor. Não é nada disso. É justamente o amor de Deus que o leva a ser justo e fiel. Então, quando nós olhamos na profecia, nós encontramos um Deus que não deixou e não deixará passar por alto nenhum ato contra o seu povo e contra a sua igreja. Isso nos traz dois princípios básicos da nossa vida cristã. O primeiro deles, você pode descansar em paz, que nenhuma injustiça que se levantou contra a sua vida, sendo você um fiel servo de Deus, elas ficarão impunes. Nenhuma injustiça, porque Deus é fiel. Um outro aspecto que nós podemos guardar no nosso coração muito claro é que Deus é zeloso pelo seu povo. Deus é zeloso pela sua igreja. O mundo hoje despreza a igreja, o mundo hoje banaliza a igreja, o mundo hoje oprime a igreja,
O mundo hoje debocha da igreja, mas Deus é zeloso com a sua igreja. E eu fico, às vezes, olhando para esse aspecto de um Deus justo, de um Deus fiel, e fico pensando que, como que muitas vezes nós somos descuidados com isso, às vezes. Nós somos descuidados porque é muito comum nós referirmos ao povo de Deus, à igreja de Deus, com a ideia de que não é aquilo que Deus tem na sua maneira de cuidar da igreja, né? Às vezes nós somos muito descuidados com as coisas de Deus, e quando nós olhamos para esse aspecto, nós encontramos um Deus muito fiel, um Deus justo, um Deus que ele não pode ser conivente com nada daquilo que é contrário à sua natureza. E esse é um convite para nós vivermos uma vida de devoção, uma vida de amor fiel, né? E quando nós olhamos para esse aspecto final da história da humanidade, alguns ficam temerosos, né? Eu não vejo motivo para ficarmos temerosos. É nesse momento que nós vamos ver o cumprimento do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai ver o cumprimento de Salmo 91, por exemplo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ali vai cumprir-se este momento, né? Por quê? Porque permaneceu-se fiel ao Senhor e agora está sob a proteção e os cuidados de um Deus justo e fiel, que não falha, que não desampara a sua igreja e que não vai passar por alto as injustiças que o seu povo, a sua igreja, passou desde o início. Então nós temos o livro de Daniel nos revelando o surgimento desses reinos e desse poder que ele cresce, afronta a Deus, lança as verdades de Deus por terra, e aqueles que foram perseguidos por esses poderes clamam, né? Senhor, até quando não vai julgar a nossa causa? Senhor, até quando vai durar essas injustiças? Aí Deus vem com as 7 pragas, com as 7 trombetas, com a profecia das 7 trombetas, ele pune o poder romano pagão, e agora ele vem com as 7 pragas e ele pune o poder romano papal com todas as suas facetas, lançando as pragas sobre tudo aquilo que foi como afronta a Deus, né? Quando foram impostas sobre a humanidade para ser seguido. Pragas sobre o trono, sobre o sol, sobre as alianças que ele fez com reis e assim por diante. Todos serão punidos porque Deus é fiel e Deus vai trazer a libertação do seu povo. Então, quando nós olhamos para essas profecias, nós deparamos com uma certeza: esse Deus não vai falhar. Esse Deus não vai falhar. Ele não falhou no passado e ele não vai falhar. Ele vai trazer justiça, mas ele também virá trazer a sua graça e misericórdia e buscar os seus filhos. Essa é a nossa certeza final, né? Portanto, cada profecia, ela serve unicamente, não para nós adivinharmos o futuro, mas ela serve para mostrar a nós aonde nós estamos na régua do tempo, né? E nós olhamos para o mundo e sabemos que estamos no final. E em qualquer momento, quando encerrar a graça de Deus, quando Jesus deixar o seu trono de intercessão, a cena seguinte é a punição dos adoradores da besta, do seu trono e da sua imagem, que receberam a sua marca, né? E aí sim, aumenta a nossa alegria, aumenta a nossa esperança, porque o nosso Cristo estará se manifestando nas nuvens do céu. E o meu desejo é que esse dia seja logo e que quando ele acontecer, nós possamos estar não assim distante pelo um sinal de satélite, mas nós estarmos juntos encontrando com o nosso Salvador, né? Ouvindo o nosso anjo nos buscando, nos levantando e levando ao encontro final, que é o nosso grande momento, encontrar-se o Criador e a sua criatura novamente. Que Deus nos mantenha salvo para o seu reino e fiéis à sua palavra. Fiéis à palavra e unidos à igreja de Cristo, porque ele virá buscar a sua igreja.